Então vamos lá, vamos continuar os nossos estudos no livro Paraíso Restaurado, de David Chilton, abrindo na página 54. A gente está estudando o Jardim do Éden e como esse jardim vai ser restaurado, há 2 semanas a gente viu os animais do jardim. Hoje a gente vai ver as árvores do jardim. O que é que essas árvores falam para nós? Para isso, vamos abrir em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versos 15 a do verso 15 ao verso 19. Gênesis 2, 15 a 19. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Amém. Vamos orar. Santo Deus, como sempre temos feito ao abrirmos a tua palavra, nós rogamos a ti a tua misericórdia, o teu Espírito, que nos conduza nesse estudo e que nós sejamos edificados pela tua palavra e o nome de Cristo seja exaltado. Abençoe-nos, Senhor Deus, para que nós possamos entender e assim, Senhor Deus, viver de conformidade com as tuas promessas. É a nossa oração em Cristo nosso Senhor. Amém. Todo mundo aqui, tenho certeza que precisa fazer algum tipo de compra no supermercado, né? Seja uma feira grande, uma menor, todo mundo vai ao supermercado comprar. E vocês devem ter notado que ultimamente as coisas estão cada vez mais caras, né? Muito caro. Uma feira que ano passado, sei lá, era R$ 1.000, hoje você tem aí uns 20% a mais de gasto. E a gente olha para a inflação, como a gente já discutiu isso aqui anteriormente, a inflação, o pessoal diz, não, foi 5%, 4%, mas a gente sente que é muito mais do que isso, né? A dificuldade que a gente tem de pagar pelo alimento não deveria existir. A comida, quando Deus fez o jardim, ela era abundante. Então, você tinha as árvores frutíferas em todos os lugares. Então, a gente iria comer com muita facilidade. A comida não deveria ser algo difícil, escasso. Deveria ser abundante e barato. Onde a comida é cara e difícil, é porque nós devemos enxergar que aí é, com certeza, uma maldição de Deus. Isso porque no Éden, o homem bastava esticar a mão e pegar uma fruta e comer e passava fome. É preciso dizer também que a fruta do Éden deve ser parecida com aquela que eu estava falando, né, que é bem docinha. Quando a gente pega uma fruta assim que foi bem tratada, bem apresentada, você bota na boca, você diz, rapaz, que negócio, parece que tem mel, né? Isso num mundo como o nosso, cheio de problema, cheio de pecado, e mesmo assim a fruta, existem frutas muito gostosas. Imagina como é que era a fruta do Éden, né? Que fruta era essa que tinha no Éden? O que mudou do Éden para agora, a única coisa foi o pecado. Como a gente viu aqui, quando Deus deu a ordem para não comer do fruto, eles tinham todos os outros frutos, ou seja, tinha abundância e facilidade. Aí o que é que um homem quer? Justamente o que não pode. A única coisa que Deus restringiu, Deus foi lá, restringiu, eles quiseram. E aí, por conta disso, acabaram perdendo a abundância e a facilidade do acesso à comida.
vocês podem perceber que a estrutura dos primeiros capítulos da Bíblia fala muito sobre árvore, planta, né? Sempre tem essa ideia de ter uma árvore ali sempre por perto. Os homens deveriam viver perto das árvores. E não viver perto das árvores é um grande problema. Então, pensar em que existem regiões que são completamente desertas, que você roda quilômetros e quilômetros e não tem uma árvore, pode ter certeza que se não houvesse pecado, aquilo ali não era daquela maneira. Essas grandes imensidões aí de areia não seriam assim. Não seria um grande jardim. Uma cidade crescendo, mas com abundância de alimento. Quando o homem peca, ele come do fruto proibido. Você percebe que, assim como a bênção de Deus era expressa pela quantidade abundante de árvores frutíferas, o pecado também foi expresso por meio de uma árvore, só que era árvore proibida. Daí você percebe que pecar ou não pecar não é necessariamente aquilo que eu vejo, não é segundo os meus olhos, mas segundo o que Deus diz. Porque não há nenhum elemento para a gente pensar que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era diferente na aparência das demais. Até porque a descrição que Eva faz é que ela era boa para comer, agradável, e parece que era boa também para dar entendimento. Isso é a descrição dela. Mas o que Deus disse é que ela não era boa. Só que a natureza dessa árvore era igual a todas as outras. Não tinha diferença. Era uma árvore comum. A diferença era que Deus proibiu, não coma. Daí a gente já poder entender que o que é pecado e o que não é, o que é certo e o que é errado, não é o que eu acho que é certo e o que é errado. Não é o que eu imagino, não é a minha medida não é a medida de todas as coisas, mas a medida de Deus o é. Quando Deus diz que algo é ruim mesmo que pareça bom. E quando alguma coisa Deus diz que é boa, mesmo você achando que é ruim, ela é boa. Porque Deus é que comanda o que é certo, ele é que ordena o certo e o errado. Então, a árvore era um símbolo da bênção de Deus, mas também a árvore passou a ser um símbolo da maldição. A partir do momento em que eles comeram desse fruto, eles foram expulsos do jardim, como a gente já viu, e perderam a oportunidade de comer de outra árvore. Vocês se lembram de uma árvore que foi prometida? A árvore da vida. Muito bem. A árvore proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore prometida era a árvore da vida. Se eles não comessem da árvore proibida, eles poderiam comer da árvore da vida. E vocês sabem o que é que aconteceria se Adão e Eva comessem da árvore da vida? Sabe a minha? Iam viver para sempre. Exatamente. Não pode, mas é exatamente isso. E eles viveriam para o resto da a vida eterna. Então, a vida eterna seria por mérito, se Adão não tivesse pecado. Deus iria prová-los, depois permitiria que eles comessem da árvore da vida e nunca mais morreriam. Só que quando o homem come, o homem e a mulher comem, Deus expulsa do jardim. E tem um motivo para Deus expulsar do jardim. Porque se Deus deixasse eles dentro do jardim, ora, quem errou uma vez, provavelmente erra a segunda, né? Então eles iam querer comer da árvore da vida eterna. E aí teria um problema. Porque agora, quando eles pecaram, eles estavam em rebelião contra Deus. Se Deus permite que Adão e Eva comessem da árvore da vida eterna em pecado, eles nunca mais morreriam. E isso quer dizer o seguinte: eles estariam no inferno. Então, se alguém tem dúvida que Adão e Eva foram salvos, é só ver o que Deus fez. O fato de Deus expulsar Adão e Eva do jardim é uma demonstração que a promessa que ele deu de dar um filho à mulher que esmagaria a cabeça da serpente iria acontecer. Porque se ele quisesse acabar com Adão e Eva, era só ter deixado no jardim. Eles iriam comer da árvore da vida e viviam eternamente no pecado. Isso é a descrição do inferno. Certo? Eles foram colocados para fora. Aqui fora tem árvore, tem fruto, tem tudo, mas não é da mesma forma. Tudo é mais difícil, tudo é mais escasso, tudo é mais caro. A gente trabalha o mês todinho e, sei lá, 20% da renda praticamente é para comer.
O que você compra, você faz aquela feira grossa, né, do grosso, parte mais pesada no supermercado para o mês todo. Mas toda sexta-feira a mulher diz, rapaz, tá faltando tal coisa, né? Tu sabe o que é isso, né? Tá faltando tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você vai no supermercado, aí outra lapada. Lá em casa, além disso, tem açougue, deve ter também, né? Açougue, padaria, aí a feira mais pesada e ainda os complementos. Pois é, a gente compra também. Tem mais fralda, leite, vacina, remédio, é muita coisa. Mas a gente sente isso, né? Que comida é uma coisa cara. E quer ver, cara é vá comer fora. Você vai comer fora aí é que é muito mais caro. Comer no restaurante é um negócio absurdamente caro. A gente foi para uma das vezes que a gente saiu, a gente se encontrou com um pessoal que era aqui de Campina, que tem algumas propostas para o Instituto, sabe? E ele fez a bondade de convidar a gente para ir jantar na quinta-feira passada, no feriado. E ele escolheu um restaurante lá em São Paulo, no Jardim Europa, lugar assim, chiquérrimo. Não passa um carro nacional, não é só Porsche, Ferrari, Lamborghini. É um atrás do outro, assim. O restaurante é a coisa mais linda do mundo, aquele. Tudo perfeito, né? Aí eu disse, rapaz, esse feriado eu vou tomar um vinhozinho, não estou dirigindo. Fui olhar, 8 mil, 7 mil. Eu disse, não, peraí, mas deve ter algum pobre aqui, não é possível. Não veio um enxerido aqui, não. Aí tinha. Aí foi baixando 1.200. Aí eu encontrei um de 300. Digo, rapaz, é muito caro, R$ 300. Aí eu vou pedir, tem mesmo de jeito na mesa, cada um vai tomar um pouquinho, vai se acabar, vai querer. Não, sabe uma coisa? Coca zero, me deu uma Coca zero aí. Mas todo mundo tava tomando vinho, pô. Para as pessoas é a coisa mais normal do mundo. Elas descem lá do apartamento delas e tomam o vinho delas e acabou. Mas é para pouquíssimas pessoas aquilo ali, né? O nível do restaurante daquilo ali não é muito, mas nesse lugar é milionário, né? O pessoal é multimilionário. Quando eu fazia residência da vida, eu ganhava revista. Pois é, você vende. Mas eu vou dizer, o custo é muito alto. É muito alto. Lá a febre agora é apartamento que eles chamam lá de. Não é flat, é estúdio. É um nome bonito para kitnet. Estúdio é 25, 32 e 45 metros. A sala lá de casa tem 45. O apartamento todinho tem uns que são 32 metros. É menor do que a sala. É. Mas assim, é 500 mil, 400 mil, os pequenininhos. Você ganha, mas gasta. Gasta e não é pouco, não. No lugar desse é que você vê como as coisas são custosas. Uma água mineral lá na feira que a gente estava, R$ 12. Uma garrafinha de água mineral. R$ 12. Eu pago R$ 10 um garrafão de 20 litros aqui em Campinas com raiva. Lá é R$ 10 uma garrafa de 300 ml. É, porque as coisas são muito caras, tudo é muito caro. E isso, essa carestia é sinônimo de pecado, não tenho dúvida. Basta você ver que, em primeiro lugar, todas as vezes que a Bíblia faz paralelo, né, do pecado, é fome, é seca. É, quando o faraó foi alertado por José, existiriam 7 anos de prosperidade e 7 anos de pobreza. Na pobreza era o que? Era água abundante? Era seca. Era um período de muita seca no Egito. No Egito e em toda a região. Aí não tem alimento. Só quem tinha alimento é quem estocou. Ele foi lá e vendeu para poder suprir a necessidade das pessoas. Por outro lado, quando a Bíblia fala de salvação, de bênção, de bem-aventurado, fala sempre na figura de alguém perto de uma árvore. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no, no conselho dos, não anda no conselho dos pecadores, não ouve, né? Não senta
não, não se detém, não, acaba não se sentando ali, né? Não se coloca no meio do caminho dos pecadores. Esse aí, né, que é bem-aventurado por não fazer essas coisas, logo em seguida é dito, mas ele ama a lei de Deus, nela medita dia e noite. E ele é como árvore plantado junto a ribeiros de água. Ou seja, o crente é como uma árvore. Cristo é como uma árvore e os crentes vão se tornar iguais a Cristo. Ele é uma árvore, mas não é uma árvore seca, é perto do ribeiro. Né? E a Bíblia diz que Cristo é água viva. Então, quando a gente está perto de Cristo, a gente é uma árvore que tem vida. Essa figura é muito forte na Escritura. Então, toda vez que a Bíblia quer falar que alguém é próspero, que alguém está sendo abençoado, ele tem a ver com árvore, plantação, crescimento. Aí eu estava estudando isso, me lembrando, né? Quando a gente vai pensar num projeto para uma igreja nova, a expressão que se usa é plantar uma igreja, né? Não é implantar, é plantar uma igreja. Porque no nosso subconsciente, no senso comum, uma igreja é como uma semente, que você vai lá e planta. Vocês viram, né? A sementinha lá atrás, nascendo, e o que ela é hoje. Quem diria que aquelas reuniões da gente seriam, 13 anos depois, se tornariam uma igreja com 120 membros. Esse ano está fazendo 13 já. São 120 membros aqui, 80 de João Pessoa, 200 pessoas, né? De membresia, mais um seminário, mais uma escola, mais um sistema de ensino. Tudo nasceu daqui. Tudo nasceu dali, daquela semente. Quando a gente se juntava lá e ninguém dava, assim, ninguém podia imaginar. Mas eu vi um texto essa semana, acho que é Zacarias 4:1, é 4:3. Diz assim: não despreze os pequenos começos. Foi dali que começou. Plantou a semente, regou, cuidou, ela cresceu e se tornou uma árvore frondosa, que é o que a gente vive hoje, né? Uma igreja que é muito conhecida no Brasil, apesar do tamanho pequeno, mas ela é muito conhecida, especialmente no meio reformado, pela fidelidade, né? Conhecida por uma coisa boa, pela fidelidade. Então é uma semente que virou uma árvore. E a gente também, como o Salmo 1 disse, né? É uma semente que virou árvore. Essas, essas analogias são feitas de outras formas também, né? Porque quando você vê a roupa do sacerdote, vocês abrirem comigo, abram Êxodo 28, 33 a 35. Êxodo 28, 33 a 35. São outro, Êxodo 28 seria uma leitura mais extensa, mas eu vou ler só esses versículos. 28, 33 a 36. Alguém lê aí, por favor. Das suas bordas faz romã de azul e púrpura, carmesim ao redor das suas bordas, campanhas de ouro no meio delas ao redor, uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor, e ele estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário do Senhor, e quando sair, para que não morra. E farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás com gravura de selos, santidade ao Senhor. Amém. Isso é a descrição, parte da descrição do sumo sacerdote, como ele se vestia. Deixa eu ver se tem aqui, ó, em si. A roupa dele, o sumo sacerdote, imagem, Israel, Israel. A roupa do sumo sacerdote demonstrava que ele era como. Deixa eu ver se eu consigo exibir imagem. Erro. Vocês conseguem ver aqui.
Ó, pronto. Tá vendo a roupa dele toda aqui, ó. Peitoral, eram as pedras, né, com o nome das tribos. No ombro, as ombreiras aqui também, ó, pedra de ônix, que a gente já estudou. O Urim e o Tumim, que era a revelação de Deus. Nessa época, para as pessoas saberem qual era a vontade de Deus para uma causa, o sacerdote jogava o Urim e Tumim como fosse dardo, né? Hoje em dia. E Deus revelava o cinturão, a túnica azul. Mas ó, tem umas bordazinhas aqui que eram feitas como que romã. E algumas inscrições na roupa era também figuravam como peças de trazendo alusão à árvore. Ele dizia, ó, como um símbolo da remoção da maldição, seu peitoral estava coberto de ouro e pedras preciosas, e a borda do manto do seu colete coberta de romãs e sinos de ouro. Aqui embaixo, ó, umas bolinhas que tem aqui embaixo. É como se fosse romã. A fruta. É, exatamente essa daí. Então o sacerdote ele é como se fosse um homem perfeito. E é um homem restaurado, né? Um homem que já passou pela salvação. Um dos elementos eram romãs, eram frutos que tinham um significado para o israelita, mas era apontando para o Éden. Dizendo, ó, a maldição da falta de frutos agora acabou. Ele é branco, né? Tem muita parte branca na vestimenta, demonstrando a santidade. Tem os elementos do peitoral e dos umbrais, né, mostrando das ombreiras, aliás, mostrando as tribos de Israel. O Urim e Tumim, mostrando também a questão da revelação de Deus, e na testa dele tinha escrito Santidade ao Senhor. Ele era a representação de Cristo. Né? Todos os elementos aqui da obra de Cristo estão representados. E tinha também a romã. Dentro do tabernáculo tinha uma peça que o pessoal gosta muito de usar até hoje, essas igrejas neopentecostais, que é o candelabro, né? Que tem o candelabro, ele tem são, acho que são 7 de cada lado, né? É como se aquilo ali, o candelabro é uma representação da árvore da vida. É uma árvore aquilo ali. Nas pontas tem umas luzinhas, né, com o fogo, né? Pronto, é aquilo ali. É, tem também. Pronto, o candelabro é uma árvore dentro do tabernáculo, mostrando mais uma vez a árvore da vida. E tem umas lâmpadas em cima, né, iluminando, para mostrar que onde há vida eterna não há escuridão. Tudo isso aqui mostrando a ideia da árvore. E lá na frente, Israel vai aprender também nas festas, aquelas 3 grandes festas que eles tinham, a festa da Páscoa, depois a festa do Pentecostes e a dos tabernáculos. Principalmente os tabernáculos, que era a última festa na colheita. Quando eles colhiam, que Deus tinha abençoado muito a colheita do ano, choveu, deu uma colheita boa, uma safra boa, o israelita tinha que sair da terra dele e ir para Jerusalém. E ele ia cantando os salmos, os salmos de romagem, e enquanto ele estava cantando esses salmos, indo para a adoração, ele estava dizendo que Deus o abençoou ali com aquela colheita, e quando chegava lá, eles passavam 7 dias tabernaculando, vivendo em tendas. E o lugar onde eles botavam as tendas não tinha muro. Eles armavam as tendas e viviam 7 dias ali. Nessa festa você tem o elemento das folhas de palmeira, que vão aparecer novamente lá com Jesus Cristo, quando ele está entrando em Jerusalém. Vocês se lembram que eles baixam, ficam balançando as folhas, que tem até uma festa pagã, católica, como é que é o nome? Não, não, é uma... Esqueci agora. Mas a entrada de Jerusalém, né? Depois eu vou me lembrar dessa festa. Então, essas folhas eram utilizadas lá, eles faziam as tendas e passavam 7 dias para mostrar que, mesmo com a grande bênção da colheita, eles são peregrinos na terra. Eles não poderiam olhar para a colheita e achar que viveriam eternamente por conta da colheita, mas
é a vida eterna que importa. Eles estão aqui só passando, é só de passagem. Só que um elemento que ele aponta aqui, que eu nunca tinha pensado nisso, é o seguinte: não tinha muro. Toda a cidade de Israel tinha muro. Jerusalém tinha muro. Mas um lugar onde eles tabernaculavam não tinha muro. Porque eles estão apontando lá para frente. Lá adiante, quando for tirada a maldição, não vai precisar mais de muro, porque não vai ter mais ladrão, não vai ter mais assassinato, não vai ter nada. A gente vai estar protegido por Deus. E essa proteção é o quê? É a colheita de Deus. A salvação, veja, Deus plantou, Deus regou, colheu e agora está colhendo. A colheita é trazer os santos para perto dele no céu. Então, do jeito que lá no Éden a gente foi expulso por conta do pecado, Deus agora, por meio de Cristo, nos traz para perto dele, sem precisar de muro, arma, sem nada, porque a gente vai tabernacular, a gente vai morar com ele eternamente no céu, onde não há absolutamente nenhum desses perigos. Não haverá fome, nem seca, nem tristeza, nem morte e nem escassez. Ou seja, no céu, tudo vai ser abundante. A gente não vai se preocupar com o ladrão vir roubar a casa, o ladrão vir roubar os meus bens, eu fazer um negócio e a pessoa me enganar. Essas coisas não existem mais. Existem hoje por conta do pecado. E por conta do pecado, nessas negociações, aí a feira da gente é cara, a gasolina é cara, a saúde é cara, tudo é caro. Porque você tem na saúde desvio do dinheiro. Então a gente já pagou o imposto, que não deveria, mas já pagou e não volta o serviço. Aí você paga para ter segurança, mas não tem segurança. Você tem que gastar dinheiro com carro blindado, muita gente tem, cerca elétrica, alarme, um monte de cuidado. E às vezes nem com todos esses cuidados adianta. O cara vem e rouba seu celular, que você parcelou em 10 vezes e não pagou nem a primeira. Então toda essa escassez, a carestia, os problemas financeiros que a gente vê tem ligação com o pecado. No dia que Jesus Cristo voltar, todas essas coisas se resolverão. E não é que a gente não vai mais trabalhar para ter, é que a gente vai voltar a ter a condição de trabalhar e ter com facilidade. Aí, para muita gente, eu quero dizer assim, rapaz, talvez no céu se seja possível, mas agora eu nem me animo. Só que é o seguinte, se vocês olharem para os países mais ricos do mundo, hoje, eles têm todos a herança bíblica de um povo que foi colonizado pelos crentes protestantes. Os Estados Unidos, a Europa, quase toda. A Europa mais rica é a Europa reformada. E a Europa mais pobre é a Europa católica. Porque Deus abençoou aquele povo com uma forma de pensar. O americano tem uma forma de pensar que é diferente do brasileiro. Regiões do Brasil que tiveram influência boa, né, de holandeses, de alemães, como no sul, Rio Grande do Sul. É tudo rico ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é influência muito forte de alemão, de onde vem a reforma protestante. Então esses lugares são extremamente ricos, porque não é que não tem pecado, mas a ação do pecado na cabeça das pessoas é menor, do ponto de vista de negócio. Então eles tendem a ser mais honestos, mais cuidadosos, mais zelosos. Você passa num bairro de pobre lá no sul, o povo é pobre, mas é tudo limpo, tudo organizado. Porque bagunça não tem nada a ver com dinheiro. Bagunça é um estado do coração, da alma. Você tem uma alma bagunçada, você pode ser podre de rico, mas a sua casa vai ser bagunçada, o seu carro vai ser bagunçado, porque isso não tem nada a ver com dinheiro. Dessa maneira, quanto mais o reino de Deus se expandir, quanto mais a gente fizer diferença na sociedade onde a gente está, as pessoas vão se converter e, consequentemente, elas vão ter uma vida mais organizada. Não vão ser, né, pelo menos é o que a Bíblia promete, serão honestos nos seus negócios, trabalhadores, comprometidos, e quem tem essas características, inevitavelmente cresce. Inevitavelmente. Você pode não ser a pessoa mais rica do mundo, mas também não vai ser a mais pobre.
E isso é uma bênção que Deus traz com o Evangelho. Por outro lado, ele termina dizendo que Deus controla, veja no finalzinho da página 57. A Bíblia diz que Deus controla os pagãos ao reter o alimento e a água. Para entender a miséria de grande parte do dito terceiro mundo, temos primeiro de olhar para a sua religião e cultura ímpias. A bênção edênica da abundância nunca será deles enquanto não se arrependerem e crerem no Evangelho. As culturas cristãs, por outro lado, especialmente os países da Reforma, são abençoadas com alimentos relativamente baratos e abundantes. Mas a advertência bíblica é clara. Se a nossa nação continuar na apostasia, a fome virá tão certamente quanto os nossos primeiros pais foram expulsos do Éden. Não podemos ter as bênçãos do jardim se vivermos em rebelião contra Deus. Amém. Então, nos Estados Unidos, né? Hoje de manhã eu estava assistindo um vídeo, o pessoal que está lá, o cara foi fazer um lanche lá, 2 donuts, aqueles, tipo uma rosquinha bem grande, né? Bem gostosa, devia estar comigo. Grande, recheado, com um copão daquele café gelado, enorme, R$ 4,99. Comeu o casal. E eles ainda deram outro de brinde, outro donuts. Aí, rapaz, mas R$ 4,99, 5 dólares vezes quase 6, R$ 30. Ainda é barato, né? Um lanche para 2 pessoas por R$ 30. Só que a conta não é essa. Você ganha em dólar. É 5 mesmo. É como você pagar R$ 5 para lanchar você e sua esposa. É muito barata a comida. Eles estavam impressionados de como é barata a comida lá. E é justamente por ser tão barato que você vê os americanos tudo gordo, né? Estão tudo gordo, porque come demais. E não é só isso, tudo é demais. Aqui a gente vai comprar um pacotinho de salgadinho desse Pipos, Ruffles, é assim, né? Aí tem um grande, o grande é assim, um pouquinho maior. Tem, desse tamanho, é 1 quilo, é 800 gramas, é tudo demais. Vai comprar material de limpeza, hoje em dia até tem mais no Brasil, 5 litros. Os caras pegam um bichão do tamanho do mundo. Tudo é demais. Sucrilho é uns pacotão do tamanho do mundo, porque é barato, é abundante. E eu me lembro, ainda da época, lá na década de 80, que o pessoal vivia falando que a comida não ia dar para todo mundo, que o mundo estava crescendo demais e que iria acabar a comida. Nunca teve tanta comida como tem agora. Sai no supermercado, é um negócio absurdo, né? Todas as prateleiras estão lotadas e vários tipos da mesma coisa. Café, aí tem café gourmet, torra tal, café de Minas Gerais, café importado. Antigamente tinha o quê? Café São Brás. Era São Brás e de tudo agora é de muito. Isso aí é sinônimo de trabalho. Porque esse pessoal que produz é um pessoal que tem uma ação do pecado nessa área muito menor. Agora, quando você vai para aquela manifestação que eu fiz semana passada, né? 1º de maio, a gente ia passando na Avenida Paulista e tava. Vocês viram a foto, não, né? Tem no grupo dos homens. 1º de maio, lá vem eu e Luciano comprar um pendrive na Avenida Paulista. Tá lá meio mundo de vagabundo da CUT, do PT. Aí Luciano, rapaz, vamos entrar lá pra gente ver. A gente ficou lá olhando. Eu fui comprar um pendrive, entrei numa loja, quando eu voltei, tava Luciano com 2 maloqueiros. Meu Deus do céu, o doido onde tá? Aí eu fui chegando assim, quando vi, tava Luciano lá, conversando com eles, perguntando, dizendo, não, tem muita gente, né? E eles, não tem muita gente não, porque o pessoal acabou indo pro show de Lady Gaga. O público foi que foi pro show de Lady Gaga. E acabou esvaziando a manifestação. A gente pegou, foi lá pro meio da manifestação, pegou o celular, tirei uma foto assim, como se estivesse lutando, né? Tudo, você vê assim, o semblante, tudo vagabundo, cheio de tatuagem, piercing, usando brinco. O brinco era do símbolo do comunismo.
Não tinha ninguém. A manifestação dos trabalhadores, ninguém trabalhava. Estavam ali. É esse povo. A tendência é de ficar cada vez mais pobre. Porque tudo que eles fazem é reivindicar melhores condições de trabalho. Só que eles não trabalham. Melhores condições da coisa que eu não faço. Vão empobrecer cada vez mais. Numa cidade riquíssima, tem um monte de gente que está ali perturbando. Enquanto muita gente está querendo trabalhar, tem os outros perturbando. Mas haverá um dia que Deus dará fim a essas pessoas, né? E ele vai fazer com que o nosso mundo volte a ser como um jardim, florido, bonito. E por isso que é tão importante, né? Em casa, os ambientes que a gente tem, a gente ter esse cuidado com o verde, com. Pode ver, um lugar que tem um jardim bonito deixa a gente mais tranquilo, né? Um lugar só tem concreto, dá um negócio ruim na pessoa, é pesada, o ambiente é pesado. Quando você vai para um lugar que tem jardim, que tem planta, flor, né? O faz, né? Que tem aquela. Esse negócio que faz falta na cidade como São Paulo é horizonte. Não tem horizonte. Não tem. Quando você olha, você só vê o quê? Prédio, 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 prédio. Aí o que é que eles fazem? Entra no hotel, aí a academia. Academia era academia aqui tinha um jardim, que era para você ver planta. Aí você vai no restaurante, ele mete planta, que é para humanizar um pouco mais o ambiente. Agora, abriu a janela do apartamento, é outro prédio, outro prédio, outro prédio. Então aquilo ali é pesado para quem está lá. Vista? Não existe isso lá não, meu filho. A vista é para outro prédio da frente. Mas eles são muito cuidadosos em São Paulo. Eles têm esse cuidado de plantar muito. As ruas são muito organizadas. Muitas têm árvores. Mas é pesado. É um clima pesado. Preservação que eles fazem dos parques, né? O pessoal se Isso. alimenta, Aquele parque de Ibirapuera é muito bem cuidado, né? É refúgio, é. No dia do feriado, eu ficava vendo lá, os pais desciam, ficavam andando na calçada com os gurizinhos com uma bicicleta e eles empurrando na calçada. Não tem pra onde ir. Aí eles pegam, fecham a Avenida Paulista no domingo. Ninguém, carro não anda, só de noite, para de dia o povo poder caminhar. Rapaz, é pesado demais. Eu quero morar num canto daquele ali. Eu não tenho a menor inveja, não. A gente mora num lugar muito bom. Olha, aqui de manhã eu olho para essa janela, tá um morro, um negócio bonito. Você vê verde, né? Quem mora aqui pro lado Na verdade, qualquer canto de Campinas, se tiver mais alto, você tem uma vista para ver. Lá ninguém vê nada, não. Então, graças a Deus por isso e pedir ao Senhor que o reino dele avance, inclusive porque essa carestia e essa escassez vai se acabar, né? Vamos orar, filho? Tá doente mesmo? Sono, né, pai? Então vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti mais uma oportunidade que tivemos hoje de estudar a Tua palavra e ver como ela é rica, Senhor, em tantos aspectos. O Senhor nos ajude a enxergarmos no verde que está ao nosso redor, nas árvores, a bênção que o Senhor ainda tem preservado, Senhor, porque se a maldição fosse completa, nada disso existiria. Nos ajuda também, Senhor Deus, a ver a prosperidade, Senhor Deus, do Teu povo se expandindo e a escassez dos ímpios sendo aumentada até que eles se convertam. E que Cristo volte e venha logo, Senhor, para que nós possamos ter esse jardim restaurado. É assim que nós oramos no nome dele. Amém.